Canal Abelhas Biomacatinga, Jornal do ABC, número 118. Muitos de vocês têm perguntado, hoje eu vou tratar diretamente das caixas e o risco que isso representa se você não tiver um cuidado. Vamos imaginar que fosse o pessoal da apicultura. Se uma caixa ela não tem um bom... Inclusive tem até chama o senhorzinho lá de Casa Nova, ele fez um sistema de tela, ele faz com uma broca de... acho que 12 mais ou menos, ele fura, bota ali no alvado das caixas, porque ele disse que no passado entrava muito na região dele, acho, por conta do Lago Sobradinho, criava do Lago Sobradinho, entrava muita rã. Ele dizia chama sapo, mas é rã, nas caixas que ele mostrou uma vez. E também podem entrar pequenos répteis, lagartixa, dentre eles também os ofídeos, as cobras. Isso pode ser problemático. Pequeno espaço eu acho mais pouco provável. Então tua caixa já tem que ser boa. Se a gente vai para o caso da meliponicultura, que é a criação das nossas abelhas, aí precisa ter muito cuidado. E eu tenho escutado falar, pessoas dizendo que não consegue vedar a caixa. Eu estou fazendo um vídeo essa semana que eu estou parando, cessando a alimentação em 2 colônias que eu fiz no finalzinho de abril. E já chegaram o seu ponto ideal para parar com a alimentação artificial. E ali eu vou fazer porque teve alguma falta de ajuste, perdeu o ajuste ou então já não existia, quer dizer, eu não percebi quando eu estava montando a caixa entre uma diferença mínima de milímetro entre a tampa e a caixa e está passando interferência, seja frio ou quente, e a abelha começou a acumular barro. Chama barro, isso aí chama geoprótese. Então são 2 caixas feitas inclusive de indiano que eu vou solucionar isso. Aí eu chamo a atenção, se não foge a memória, foi 22 de abril de 2018, porque tinha começado a postar vídeo aqui no canal, e eu fiz a permutação com algumas abelhas lá com o Carlos Morelândia. Eu trouxe uma mandaçaia numa caixa de tamboril timbaúba, e tinha muita fresta no encontro das madeiras, da estrutura tábuas. Também tinha entre a tampa e a caixa, e tinha muito barro, tinha uma placa de barro. Vou deixar o link para quem tiver interesse aqui na descrição do vídeo. Vocês podem, aí é onde eu sempre deixo algumas anotações para vocês terem acesso. Então, eu acho que foi 22 de abril de 2018. Eu fiz essa permutação. Chegando aqui, eu tirei todo o barro, vedei a caixa, fiz um vídeo na época, e a abelha ficou muito forte. No início desse ano, um criador queria uma abelha extremamente forte, como ele falou. Eu digo, ó, tem um aqui na caixa de timbaúba. Sim, aí no caso eu arrumei toda, lixei, que muita gente já perguntou. Eu invernizei a caixa já com a abelha, claro, usando o que eu já falei aqui. Tampar a caixa, teoricamente, com ventilador, com o verniz incolor extra rápido, e seca rapidinho. Então, vide no início desse ano, a abelha não acumulou barro. Eu tenho aqui 100 e tantas mandaçaias, 100 e poucas caixas, com exceção dessas 2 que está começando, já iniciou, aí eu vou ter que fazer essa recuperação. Ela ficou todo esse tempo aí, ia completar 4 anos agora, tinha completado agora, 5 anos na verdade, agora no mês de abril. E nunca mais juntou barro. Então quando as pessoas fazem, quando eu fiz, aí eu passar aqui umas informações. Se tiver uma caixa muito longa, aí você vai precisar de um monte de aldravas de um lado, um monte de dobradiça do outro. Por exemplo, na caixa Santo, que ela é pequenininha, só tem comprimento 46 centímetros, interno 42, as madeiras, estou falando de espessura de 2 centímetros, pensando nisso, o que acontece? Ali eu ponho as dobradiças deixando 8 centímetros de diferença até a extremidade da caixa, cada lado, de cada ponta, vamos pensar, a caixa pensa um objeto retangular, e as aldravas eu deixo 9 centímetros, para quê? Para não ficar muito na extremidade, junto ali o pessoal chama de testa, e para não empenar o meio da tampa, a tampa não empenar. Se você tem uma caixa muito grande, você tem que botar muitas, você tem que botar pelo menos 4 dobradiças, 4 aldravas, se você quer vedação na sua caixa. Se não, é o que a gente vê muito nos vídeos aí, o pessoal, vejo muito, inclusive, vídeo belíssimo. A caixa, principalmente as caixas articuladas, caixa de camada, caixa de anéis, você vê a quantidade de material, aquele material ali da caixa tem de tudo. Tá? Ali tem
pode ter o barro, pode. Se a abelha não conseguir, principalmente dentro de cidade, boa parte das cidades são todas impermeabilizadas, pode no jardim conseguir ou não. Ela vai pegar, sim, vai pegar qualquer abelha. Somente as escaptrigona eu acho pouco provável, mas se for trigona, partamona e for principalmente abelhas do gênero Melipona, elas vão pegar os excrementos desses animais. E aí a chance desse material estar contaminado e contaminar a abelha é grande, é enorme. Então, essas caixas não garantem nada. E aí você adoece quando consome o alimento por conta disso. Isso é risco. Inclusive, eu recebo muitos vídeos, o pessoal mostra, eu não sei, não conheço a pessoa, não tenho intimidade, não vou entrar em detalhe, mas o vídeo mostrou os sintomas de uma abelha que está sofrendo. É a caixa horizontal? Sim. Não tem vedação de tampa com a caixa e vice-versa. Quais sintomas? Cheia de barro, na gambada MQA. Outro sintoma é que uma abelha ela está sofrendo, está tendo interferência interna e externa. Tem vários outros, chamar aqui de sintomas, para vocês entenderem. O invólucro quebradiço, todo se quebrando. Por quê? Porque o invólucro é feito de um material maleável, ali o pessoal chama de cerume. Aquilo ali não é para ficar quebradiço. Quando você pega aquilo ali numa abelha, pegou na abelha que aquilo ali está quebradiço, pode ter certeza que ali tem algo errado. E esse errado é a abelha estar sofrendo com circulação de ar. Que a circulação tudo tem que ficar. Outro sintoma que eu também encontro é o cara fazer, principalmente dizer que tem que ser uma caixa que respira. Não, a madeira não respira, viva até respira, mas não é a respiração, inclusive, da planta em tese, é pelas folhas, sistema foliar. Só no caso das cactáceas, que as folhas são espinhos, são modificadas, folhas modificadas, não vai ter esse tipo de respiração. Mas no caso, que não é nem respiração, é transpiração, porque a respiração é dentro das células. Mas, entendendo, quando vocês entenderam aqui o meu raciocínio. Quando o cara diz, a abelha está tirando água dentro da caixa porque a madeira é dura, que a madeira não é porosa. Não, não é por isso não. É porque tua caixa, guarda isso, garanto, porque tua caixa não tem vedação, porque eu já peguei a abelha desse jeito. Eu tenho caixa aqui das madeiras mais duras que vocês possam pensar, aqui do sertão, da Caatinga, mas de qualquer parte do planeta. E as caixas não tem umidade dentro. Quando tem essa umidade, o que é que acontece? Vamos entender para você ser bem, para entender isso bem direitinho, para nunca mais cometer engano. Ali está circulando ar. Ali tem uma temperatura que ideal dentro da caixa da abelha, independente de como está externa a temperatura está a 100 graus Celsius, a temperatura está 0 graus Celsius, não importa. A temperatura dentro da abelha ideal, em todas as abelhas que vivem em oco, é 30 graus Celsius, de ápice 32. Se essa temperatura fugir para mais ou para menos, se ela baixar ou subir, aumentar ou diminuir, vai ser danoso para a abelha. Lembra, a abelha faz parte de um grupo de animais chamado ectotérmicos. O que é isso? A temperatura do corpo do animal aumenta ou diminui com oscilações no ambiente onde ela está. Elas estão. Logo, o que vai acontecer? Como ela está mantendo essa temperatura, a caixa, por que é que tem água lá dentro da caixa? Você disse, a água está virando, a abelha está virando uma piscina. Já teve um cara que ligou para mim, mandou as fotos, está virando uma piscina. Eu fui e disse, não tem. Aí eu também disse, dessa aí não vai adiantar. Vai adiantar se você pegar lá, amarrar, der uma pressão, fizer alguma coisa aí pode até ser que mude. Inclusive a caixa era de quê? De pinos. A caixa que ele disse, mas a minha caixa é de pinos, tem respiração, entendendo? Aquele vapor d'água que entra ali, que está entrando, ele está frio. Quando ele entra, o que acontece? Como a temperatura está em 30 graus Celsius, é o suficiente para condensar. Aí tem gente que diz, não pode botar acetato plástico, só condensa porque tua caixa não tem vedação. Na hora que tiver, quando a caixa tem vedação, aquele vapor frio, aquela circulação de ar frio não entraria na caixa, logo não ia condensar. Condensa, cai, fica molhando as crias, molhando o mel, molhando o pólen, molhando tudo que está ali. E a abelha lutando, como já vi, o cara fez até viralizou, até um vídeo. Então isso são os sintomas que eu digo aqui para vocês. Se você não tiver cuidado, você já assinou o canal, compartilhou esse vídeo, deixou o seu like, tocou o sino para receber outras informações. Então, gente, muito atento para todas essas coisas, porque para o entendimento não ficar aquela coisa só para você entender mesmo, na natureza, as abelhas e os sociais estão falando, se vive em subsolo, por exemplo, a mombuca, exemplo, a urussu, que eu chamo rainha da terra, a Melipona fasciata,
Se vive dentro de cupim, por exemplo, algumas partamonas, cupiras, pode chamar cupiras, aí é português. A temperatura é controlada ali dentro. Eu não sei qual é a temperatura dessas abelhas, que eu já procurei em documento, não achei. Agora, das abelhas, nem sei também da jataia criando, que faz o seu ninho, nem do lá dentro, que ninguém ainda me disse do arapuá, mas estou falando da trigona espina. Agora, se você vê a abelha de oco, a temperatura dela ali é 30 graus Celsius, pode estar quente, pode estar frio. Uma, porque a maioria estão em ocos verde, tem muita água, que é o excelente equilíbrio térmico. Outra que é intacto, só tem um furinho lá, que é onde ela entra, que é o acesso, que foi ali um inseto diferente, pode ser um serrapau, pode ser outro bicho. No serrapau normalmente ele corta o galho. Por exemplo, alguns insetos que furaram aquele oco, aquele caldo que já tinha um oco, e ali, o que aconteceu? Se for muito grande, inclusive as abelhas interrompem metade dele de barro, mas aquele oco não recebe, não tem interferência lá dentro do que está externo. Aí ela mantém a temperatura. Por isso que você não vai encontrar barro, a não ser uma divisória de oco. Fora disso, você não vai encontrar divisória de abelha. E não adianta, não é a espessura da madeira, até sim, mas só te dizendo, eu tenho uma caixa Santos com a mandaçada da Caatinga, que a madeira foi de uma gaveta de uma mesa, madeira muito rígida, ela tem 1 centímetro de espessura, guarda isso, e não tem barro. E por que não tem barro? Justamente porque a caixa é bem ajustada, porque não tem essa questão aí que tantos vocês reclamam, mas minha abelha está enchendo de barro por causa disso daquilo, porque a caixa não respira. A caixa não vai respirar, gente, é por conta dessa interferência externa. Guardado isso, entenderam isso, está compreensível. Se não estiver, pode perguntar à vontade, pode ir lá abaixo do vídeo, também na descrição desse vídeo, com os demais, tem lá o meu contato, vocês podem entrar em contato, que eu posso explicar mais detalhadamente. No vídeo a gente não pode abordar tudo, mas em linha de regras, linhas gerais, é isso. Dito isso, a gente finaliza por aqui.